noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao último debate dessa série. Essa série está sendo promovida pela Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas. Contamos aqui com o apoio do Mackenzie Soluções, uma área de negócios e que atua no mercado corporativo, levando até a sua empresa cursos de capacitação, treinamentos, consultoria, projetos e desenvolvimento. Nesse debate, será tratado um dos principais temas que serão aplicados no MBA Internacional de Gestão de Pessoas de Alto Impacto Econômico e que terá início no próximo dia 16 de setembro deste ano, e o processo seletivo já está com as inscrições abertas. Você pode conferir, o link está aí no bate-papo. Esse MBA será ministrado por 24 C-Level de 9 países. São C-Level de grandes multinacionais. Serão 4 certificações internacionais, 3 cursos de extensão opcionais em Coimbra, San Diego e São Paulo. E também terão créditos para mestrados na União Europeia. Hoje, nós estamos aqui com uma dupla portuguesa, nossos Pedros. Dr. Pedro Ramos, que é presidente da APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, e o professor do MBA. Também estamos com Pedro Ramos, Pedro Martins, que é CEO na PM Hub e coordenador desse MBA. Pedro Ramos e Pedro Martins são duas das maiores referências portuguesas no mercado de gestão de pessoas. E você que está conosco nessa noite pode participar enviando comentários e perguntas pelo nosso box do bate-papo. Passo a palavra agora para o coordenador do MBA, professor Pedro. Boa noite. Encerramento da nossa série de debates com chave de ouro. Não podíamos ter escolhido melhor personalidade para este encerramento que o meu amigo Pedro Ramos. Dois portugueses Pedro, não é? No Brasil pensam que os portugueses são todos Manuel ou Joaquim, mas também há Pedros. E o Pedro é de facto, como a Cátia disse, uma das maiores referências da gestão de pessoas, não só de Portugal, mas de toda a lusofonia. E neste momento está como presidente da APG, a Associação Portuguesa de Gestores de Pessoas. O tema que nós hoje trazemos é, obviamente, o tema que está em cima da mesa, que é quais são as competências que são exigidas aos líderes contemporâneos, não é? Sabemos que vivemos aqui numa sociedade em transformação, em mudança, e isso naturalmente também transformou o perfil dos nossos líderes. E eu dava-te a palavra, Pedro, para, enfim, fazeres a introdução deste tema, que obviamente é um tema que nos levava aqui a passar a noite toda, mas temos apenas 30 minutos. É verdade. Portanto, vamos procurar ser compactos. É verdade, Pedro. Olha, muito bom, muito boa noite. Aqui em Portugal já passa das 11 da noite. Isto significa aí são menos 4 horas, mas é um gosto, um prazer imenso estar a falar para esse país maravilhoso que eu tenho o gosto de conhecer, onde eu vou muitas vezes e onde eu tenho a oportunidade de falar com muitos profissionais. Pedro, obrigado pelo convite. E deixa-me dizer-te que gosto muito do painel que tens atrás de ti, que tem um conjunto de logos, desde logo a ABRH, de que eu sou conselheiro, membro do Conselho Estratégico da ABRH Brasil. Tens o logotipo da APG, de que eu sou presidente. Tens o logotipo da Coimbra Business School, onde eu sou professor. E tens também logotipos das associações africanas de Angola, Moçambique, Cabo Verde, onde eu sou embaixador para a lusofonia
destes temas da gestão de pessoas. E por isso é com muito prazer que eu aceitei este convite, não só para pertencer a este MBA que nós estamos lançando e estamos trabalhando com muito carinho para que seja de facto o melhor MBA de sempre, dirigido aos líderes contemporâneos. Já estou fazendo a ponte com esta nossa conversa. E, de facto, o que é muito interessante é que nós vivemos no momento ideal, adequado para pensar, repensar a liderança nas nossas organizações. Portanto, quando nós hoje nos estamos encontrando e estamos conversando esta noite, e como disseste, e muito bem, poderíamos passar toda a noite a falar sobre as competências dos líderes contemporâneos. Eu, antes de mais, quase uma provocação. O que é um líder contemporâneo? Porque o líder contemporâneo, supostamente, é o líder do nosso tempo, do tempo que estamos vivendo. Ora, nós estamos vivendo num tempo que muda em cada minuto. Em cada segundo, o tempo está diferente. E mais uma provocação, todo mundo se recorda, se lembra que tivemos uma pandemia, certo? Claro, nós ainda estamos saindo da pandemia. E todo mundo se lembra que nós quase, Pedro, que nos deitámos, adormecemos antes da pandemia num mundo que chamávamos VUCA, lembras-te? Que era um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo. E que medo! Já tínhamos medo daquele mundo. Mas veio uma pandemia e, de repente, nós vivemos tempos e acordámos no outro dia no novo mundo Bunny. E o que é o Bunny? Ou Funny em português, se nós quisermos. Este mundo agora é frágil, é ansioso, ou seja, mete medo, causa ansiedade, é não linear, ou seja, nós vamos por um caminho e de repente temos que virar noutro sentido. E é o I de incompreensível. E eu acho que este mundo Bunny traduz bem os grandes desafios das lideranças contemporâneas. Desde logo, a primeira verdade para os líderes é que não há mais verdades. E, portanto, os líderes vivem, de facto, este enorme desafio de repente, o mundo mudou e temos líderes e liderados exatamente no piso zero do mesmo edifício, do mesmo prédio. E, portanto, quando estamos todos no piso zero, alguém tem que subir primeiro o ascensor, alguém tem que ficar para trás, não cabe todo mundo no mesmo ascensor. E esse é um enorme desafio. E, portanto, isto é muito importante, este enquadramento, para falarmos, de facto, das tais competências. Ora, o tal mundo anterior, a liderança contemporânea na altura, era uma liderança que eu gosto de chamar analógica. Porquê? Porque tínhamos um líder e tínhamos um liderado e havia uma relação, aliás, normalmente de cima para baixo. O líder sabia as respostas, o líder colocava as questões e o liderado respondia, entregava, respondia aos desafios. Ora, de repente, com esta mudança, passámos para uma nova liderança digital. Portanto, líder analógico, passámos a líder digital. E estes novos, podemos utilizar a expressão inglesa, estes novos digital leaders, são líderes que funcionam em multiplataforma. De repente há um conjunto de desafios que mudaram completamente, não esquecendo o tal mundo frágil que pode partir em qualquer momento, o tal mundo ansioso que traz emoções para dentro das empresas, boas e más, como sabemos, e que importa saber gerenciar corretamente, e sobretudo, o tal mundo não linear e incompreensível. Portanto, indo direto ao tema, porque temos poucos minutos para depois fazermos as nossas provocações, hoje, estes novos digital leaders têm que ser, e que no fundo são os líderes contemporâneos de hoje,
e que certamente se irão aprofundar nos próximos tempos, são líderes que funcionam em multi-tudo. Multiplataforma, multitasking, multi. Então, são líderes que permanentemente têm que se superar. Têm que ter skills, competências fortíssimas em comunicação assertiva. Não basta comunicação, tem que ser hábeis comunicadores de forma assertiva, têm que saber liderar equipas em situações híbridas, que é o nosso novo mundo, em que lideramos pessoas que estão junto de nós e estão do outro lado do mundo, em diferentes fusos horários, diferentes contextos, com diferentes desafios ao mesmo tempo, e têm que ter outras competências que são cada vez mais importantes, como saber negociar. Uma competência que eu acho essencial e mais uma provocação, uma das mais importantes dos líderes contemporâneos, que é saber desaprender. Ou seja, saber desconstruir as aprendizagens para voltar a aprender de novo em conjunto, em equipe, com os seus times, com as pessoas que estão na sua equipa. E temos outras competências muito críticas, como saber tomar decisões face à incerteza. No passado já era importante os líderes terem esta competência, tomada de decisão, mas hoje é preciso tomar decisões quando não se sabe exatamente qual é o caminho. E, portanto, esse nível de criticidade aumentou. E podíamos falar de outras competências muito associadas às soft skills, não é? Às competências mais fofinhas, como nós dizemos, não é? Aqui, mas que não são tão fofinhas assim. Olha, competências como flexibilidade cognitiva, ser capaz de ir encontrando soluções diferentes face aos estímulos e aos desafios que o líder vai sendo confrontado, e a capacidade de introduzir finalmente um novo modelo de diversidade dentro das organizações. Hoje não faz mais sentido falar na diversidade de forma clássica, faz sentido falar num contexto de diversidade cognitiva. A importância do líder saber reunir pessoas em equipes, pessoas que pensem de forma diferente umas das outras. Isto é uma grande competência essencial. E depois, enfim, a pandemia trouxe-nos alguns desafios, só para terminar aqui esta primeira conversa, esta primeira fala, trouxe desafios e veio trazer, enfim, a importância de uma liderança servidora e já agora um elogio enorme para o Brasil, que já há muitos anos fala na liderança servidora. Como sabes, Pedro, nas nossas outras geografias, tanto em Portugal como nos países lusófonos de África, nunca falámos em liderança servidora, nunca falámos em liderança cuidadora. O Brasil já fala de liderança cuidadora há muito tempo. Portanto, aqui temos competências que vão ser essenciais neste líder contemporâneo. E já agora, queria mesmo só terminar com 4 competências que são daquelas que normalmente nós não escrevemos em lado nenhum, mas eu diria, Pedro, a esta hora da noite, quase meia-noite em Lisboa, que são competências essenciais para os líderes contemporâneos. Desde logo, a genuinidade. O líder tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, o que diz tem que fazer. Isso é cada vez mais importante. No passado falávamos na liderança pelo exemplo. Hoje não basta dar o exemplo é essencial, mas não é suficiente. Temos que ser verdadeiros, temos que ser nós próprios. E depois, no passado, falávamos sobre a importância do líder ser empático, da empatia. Hoje, eu não gosto mais de falar de empatia, porque nós temos que dar um passo em frente.
eu sou empático porque eu tenho que me colocar no lugar do outro, mas eu tenho que fazer alguma coisa se me colocar no lugar do outro. Por isso, eu acho que há duas competências que eu deixava para o final, que são tão simples, tão simples, tão simples, mas que são essenciais na liderança contemporânea do nosso tempo. Desde logo, a compaixão. Ter compaixão é essencial no contexto atual e, sobretudo, para enfrentar os desafios que estamos vivendo hoje, neste tempo, que cada vez mais é global. Hoje temos uma guerra na Europa, mas não é uma guerra na Europa, é uma guerra no mundo. Nós aqui em Portugal e nos países da Europa estamos recebendo milhares, aliás, milhões, de somarmos, milhões de refugiados, de pessoas que vêm fugir de uma terra em guerra. E este tema da compaixão é importante em todos os sentidos, numa lógica 360 graus. E, finalmente, a última das competências, que eu diria que é a mais simples de todas, que é generosidade. Os líderes contemporâneos têm que ser generosos, ou seja, têm que estar disponíveis para dar, para se estar ao dispor, para se, no fundo, para estarem disponíveis, para darem o seu tempo, a sua energia, a sua vontade. Porquê? Porque a única verdade que temos é que não temos mais verdades. E precisamos de todo o mundo para construir, para empreender e para gerir e gerenciar as pessoas e o negócio. Por isso, é muito importante momentos como este que estamos falando hoje e vivendo hoje, que são momentos de generosidade também. As pessoas, o pessoal que nos está ouvindo e vendo das várias partes do mundo, das várias partes do Brasil, estão a ser muito generosos connosco porque estão nos ouvindo a esta hora com uma disponibilidade incrível. E nós, Pedro, tu e eu, os dois Pedros, somos também generosos porque conversamos e queremos criar conhecimento e partilhar conhecimento com as pessoas que, de alguma forma, podem aprender um pouco mais connosco. E, portanto, eu diria que estas são, para a primeira fala, as principais, podíamos estar a noite toda, mas estas são principais competências que são tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexas para enfrentar este mundo de ansiedade, de fragilidade, de não linearidade e, sobretudo, um mundo completamente incompreensível. Portanto, Pedro, este MBA vai permitir que as pessoas, num autêntico laboratório vivo, aprendam a ser melhores gestores de pessoas, interagindo com os diferentes desafios que se vão colocar, desenvolvendo e construindo as suas competências de liderança, ao mesmo tempo em que são generosos, porque recebem também esse conhecimento e esse know-how. E sempre que damos, recebemos sempre muito mais em troca. Pedro, deixava esta primeira fala assim. Excelente, Pedro. Realmente, uma vez mais, fostes brilhante na apresentação, porque fizeste uma síntese em poucos minutos dos grandes desafios que nós hoje temos, que eu acho que todos nós temos essa percepção, que os desafios são novos, são diversos e são exigentes, mas com essa clareza que tu apresentaste, essa síntese, eu acho que até parece que fácil nós desenvolvermos o perfil desse líder, desse gestor, quando na realidade é bastante complexo para que isso seja levado, digamos assim, com seriedade, com profundidade. E eu até diria mais, tenho a certeza que neste momento temos o nosso público a desejar ouvir-te mais durante muitas horas, mas aqui eu vou ser comercial. Se querem ouvir o Pedro durante 32 horas, ele vai desenvolver este e outros temas no MBA com esta clareza e este brilhantismo que ele sempre nos brinda, não é? Mas eu acho que tu focaste exatamente o essencial do líder contemporâneo, que eu concordo em género, número e grau, tudo que tu apresentaste. Só queria sublinhar alguns aspectos que eu também julgo que são importantes, não é?
essa diversidade cognitiva que tu apresentaste tem tudo a ver também com o Agile Mindset, que é hoje um dos grandes desafios dos gestores contemporâneos, não é? Eu chamo isso nexialismo. Nexialismo é aquele especialista de múltiplas especialidades, não é o generalista, não é aquele generalista básico que é o especialista de coisa nenhuma, mas é aquele que tira nexo entre conhecimentos diferentes, entre ferramentas diferentes, entre áreas diferentes da empresa. Portanto, aquele que gera nexo entre as coisas, que aliás não é novo. Nós vamos ao Renascimento, tínhamos o Leonardo da Vinci, o Miguel Ângelo, etc., que eram simultaneamente pintores, biólogos, engenheiros, não é? E eles conseguiam ser bons em cada uma destas disciplinas porque eles tiravam nexo umas das outras. E isso é naturalmente uma exigência do líder dos dias de hoje. Mas como acentuastes esse tema, a par da transformação digital que nós hoje vivemos, nós vivemos também outros desafios que às vezes até são paradoxais, não é? Por um lado, temos esta transformação digital e esta transformação de mentalidades, mas por outro lado, temos um grau de exigência. Isso podia nos levar a uma certa flexibilidade maior de exigência, mas por outro lado, nós vivemos na era exponencial, em que queremos que tudo gere 10 vezes mais resultado, seja 10 vezes, tenha 10 vezes menor custo, seja 10 vezes mais eficiente. E também vivemos num mundo que é um mundo de propósitos, não é? Hoje as empresas têm que ter o seu propósito próprio e os próprios líderes também têm que viver com propósitos, não é? Propósitos sociais, propósitos ambientais, propósitos de governança. E este mix de, por um lado, grande criatividade, grandes desafios soft, digamos assim. Por outro lado, uma gestão cada vez mais baseada em dados, não é? Que tem a ver com também a transformação digital, o Big Data, o Analytics, tudo que está associado a essa vertente da transformação digital. Isso dá um nó na cabeça das pessoas, não é? E daí que o papel do líder hoje também tem uma importância muito grande no que diz respeito à saúde mental dos seus colaboradores diretos, não é? Então é realmente um desafio titânico que os líderes hoje têm pela frente. Por um lado, uma certa flexibilidade, um certo criatividade e, por outro lado, uma certa rigidez, não é? Uma certa orientação para metas muito desafiadoras, para gerir baseado em dados, para usar tecnologia para melhorar a eficiência dos processos, enfim, e este mundo que gera esse tal universo Bunny. Eu não resisto a apresentar aqui o modelo, o perfil do líder contemporâneo que a consultoria McKinsey apresentou e que eu acho brilhante a forma como eles apresentaram, porque é uma forma disruptiva pela própria apresentação que eles fazem. Então, eles apresentam aqui 5 grandes características do líder contemporâneo. Uma delas é saber pausar para se mover mais rápido, não é? O que naturalmente tem a ver com esta capacidade que nós hoje temos que não reagir por impulso, mas reagir com uma certa inteligência emocional, por um lado, mas por outro lado também de uma forma fundamentada. Não é? Outra característica que eles apresentam do líder é que antes o líder era aquele que selecionava os caminhos de acordo com a sua experiência, de acordo com as suas crenças. E hoje pede-se ao líder que ele abrace o que desconhece. Ou seja, que ele esteja aberto ao novo, incluindo aquilo que ele desconhece, que aquilo que ele não sabe se vai dar certo ou não. Mas
se ele não tentar, ele provavelmente não tem uma evolução em relação ao que tinha anteriormente. Pois eles também dizem que o papel do líder não é dar respostas, mas saber fazer perguntas, não é? Ele tem de fazer as perguntas certas para ter equipes empoderadas, para que as pessoas encontrem essas respostas elas mesmas e não esperem ter essa orientação do líder. Outra característica que eu acho notável, muito importante, é que ele diz que hoje o líder já não é aquele que traça metas, mas é aquele que dá um direcional. Porque ao traçar metas, ele está a limitar o alcance das iniciativas dos seus colaboradores empoderados, não é? Se ele traçar um direcional, esse direcional pode, o céu é o limite, não é? Ele chega a pontos praticamente ilimitados. E eles finalmente terminam dizendo que o papel do líder é ele próprio fazer o teste das soluções que os seus subordinados lhe apresentam, que os seus colaboradores diretos o apresentam. Sempre naquela princípio do Agile que o objetivo é errar rápido para corrigir rápido e desta forma há menos retrabalho e há menos perda de eficiência. Então, estamos de facto num mundo totalmente novo, não é? O melhor líder dos últimos 5 anos não tem nenhuma garantia de estar preparado para ser líder nos próximos 5 anos. E com o empoderamento das equipes, o papel do líder é exatamente esse que tu sublinhaste muito bem, do líder servidor, não é? Ele já não é mais o líder mandante, é o líder que gera os recursos para que os times possam agir de forma empoderada, com iniciativa, com uma capacidade criativa ilimitada, abertos à disrupção, etc. Então, é este mundo fascinante que nós hoje vivemos, não é? Já temos alguns anos de profissão e realmente é emocionante ver os desafios que nós hoje temos. Acho que o mundo nunca foi tão aberto à transformação. Talvez a palavra mudança não seja a que se aplica aqui melhor, mas à transformação que nós hoje estamos sujeitos e que naturalmente é um grande desafio e uma grande realização pessoal e profissional. Eu, para terminar, gostava de contar uma pequena história de um cliente meu que era um daqueles RH tradicionais de uma grande indústria automotiva e ele dizia que antes se sentia um pitbull, não é? Que era um cão, um cachorro feroz que mordia todo mundo. Se alguém ia para os sindicatos e combatia os sindicatos, se os gestores não cumpriam os regulamentos da empresa, ele ia atrás e perseguia-os. Enfim, ele se sentia um pitbull feroz. Ele diz que hoje, com esta nova visão da gestão de pessoas, ele continua a sentir-se um cachorro poderoso, mas sente-se um São Bernardo, aquele cachorro que salva as pessoas que estão na neve, não é? Ele diz é muito mais gostoso ser um São Bernardo que um Pitbull. Então, ainda bem que nós fizemos este percurso profissional na nossa vida para chegarmos a este ponto em que somos São Bernardos, não é? Mas, enfim, como nós sabemos, o tema é inesgotável. Naturalmente que algumas destas questões tu gostarias de contrapor ou de rebater, fica à Estava, vontade. gostava de complementar aí 2 ou 3 notas que tu deste e para concordar. As minhas concordâncias é que, de facto, e indo um pouco até mais adiante, nós vivemos num mundo esquizofrénico. Foi o que tu disseste, vivemos em esquizofrenia. Se por um lado temos cada vez mais a necessidade de gerenciar emoções, as pessoas, apontar caminhos, ser o tal líder coach que alguém escreveu aí nos comentários do bate-papo, essencial. Por outro lado, nós temos cada vez mais resultados para gerenciar e para atingir metas, não é? E
Enfim, as nossas duas falas complementaram-se. Eu falei um pouco das competências que têm por trás os desafios de que tu falaste da liderança. Eu acho extraordinário este casamento. Porque quando falamos de desafios, e esses desafios, e só concordando uma vez mais com o que tu disseste, são desafios grandiosos. Mas também vou-te dizer que nós temos oportunidades incríveis. Com a pandemia, e eu não gosto mais de falar de pandemia, mas durante a pandemia, os tais líderes digitais aprenderam também que com mais digitalização potenciaram mais humanização dentro das organizações, que era algo que ninguém estava à espera. Todo o mundo entendia a digitalização e a tecnologia como algo mau, algo ruim, algo que ia roubar empregos, ia acabar com pessoas dentro das empresas. E, de repente, com a pandemia, estas lideranças, mas não só as lideranças, todo o mundo entendeu que não. A tecnologia ajudou a humanizar mais as pessoas. E, com isso, introduzimos também os outros fatores da tecnologia de que tu falaste tão bem. A agilização dos processos, a flexibilidade necessária. Portanto, e também outros temas que, e tu também falaste neles, que nós aqui em Portugal usamos muito a expressão sustentabilidade das empresas para caracterizar algo que no Brasil é conhecido por ESG. ESG, que eu acho que é mais feliz, porque tem as três características, não é? O environment, o ambiente, o social e o modelo de governo das organizações, em que os líderes sabem que qualquer ação no âmbito ambiental tem impacto no social tem impacto no negócio, no governo tem impacto, ou seja, ninguém mais é sozinho, é só na sua ação. E isso é um desafio incrível. E tu deste esse exemplo a propósito das minhas palavras sobre a diversidade cognitiva, que eu acho essencial, mas também falaste aí num tema que é muito importante. Só é possível ser líder neste momento de incerteza, e ainda não falámos numa coisa que neste momento, no passado, tu e eu e as pessoas quando andámos na escola, na faculdade, aprendemos que havia planejamento de longo prazo, e havia planejamento de médio prazo, e havia planejamento de curto prazo, mas era um curto prazo assim alargado. Hoje só há planejamento de curto e de muito, muito, muito curto prazo. E isto mudou tudo. É a tal liderança esquizofrénica que tem que cuidar, tem que atender à saúde mental, tem que flexibilizar os processos, agilizar, dar caminhos, como tu disseste e falaste muito bem, mas ao mesmo tempo tem objetivos muito curtos para atingir. Isso só é possível com uma palavra mistério, uma palavra-chave que tu disseste, que eu concordo, que eu sou profundamente fã, que é a palavra propósito. Falaste em propósito. E atenção, só deixar aqui um cheirinho, quando falamos de propósito das empresas, das organizações e das lideranças, muitas vezes nós confundimos, pomos tudo no mesmo saco. As pessoas, cada pessoa tem o seu propósito. Cada líder tem o seu propósito e cada empresa, cada organização tem o seu propósito maior. O propósito é algo aspiracional, algo que nos faz mover, algo que nos faz agir. Qual é o papel dos líderes? É arranjar um grampo, um gancho entre o propósito da empresa e os propósitos individuais de cada uma das pessoas. E eu só tenho as pessoas comigo enquanto líder, enquanto as pessoas estiverem engaixadas, presas ao propósito maior da organização. Mas, no fundo, o meu propósito, o que me faz brilhar o olho, o que me faz sorrir a esta hora, o que me faz vibrar, porque estou falando neste momento, partilhando algo que eu adoro, é o meu propósito individual. Agora, o fascínio
o desafio é como é que isto é argamassa para juntar as pessoas que são essenciais para a concretização das metas, dos objetivos, dos resultados. Porque não existem resultados sem as pessoas, sem a ação das pessoas, e não existem pessoas só para existirem pessoas numa empresa. As empresas existem para dar lucro, para dar resultados. E, portanto, não tenhamos uma visão cor-de-rosa, uma visão romântica sobre o tema, tenhamos uma visão de envolvimento, de agregação, de construção para aquilo que são os maiores desafios do nosso tempo, do líder contemporâneo. Portanto, eu concordei em tudo o que disseste, Pedro, extraordinariamente. Acho incrível, sobretudo quando nós conseguimos pôr as duas posições casadas, as competências com os desafios. Isto tudo assim que parece, como disseste há bocado, parece tão fácil, mas no fundo é tão complicado e tão complexo, não é? Aliás, isso é um dos princípios do Agile, da simplicidade, não é? A simplicidade é muito mais difícil de atingir do que a complexidade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O Churchill, o estadista inglês da Segunda Guerra Mundial, quando terminava uma carta mais longa, ele pedia sempre desculpa por não ter tido tempo para escrever uma carta mais curta, porque era mais difícil, ele tinha que se esforçar mais. E nós também, para termos uma liderança simples, temos de facto essa dificuldade, essa exigência maior que nos obriga exatamente a ser mais rigorosos na nossa abordagem, mais atentos aos detalhes, porque nós vamos ao essencial e, portanto, abrimos mão daquilo que é supérfluo e que muitas vezes são ruídos nos processos de comunicação das empresas, não é? Oh, Pedro, deixa-me só dizer mais uma coisa, que se calhar é uma pergunta para ti também, que é, ainda não falámos sobre a importância da aprendizagem, do aprendizado dentro da organização. Na minha visão, estes últimos tempos também mudaram radicalmente o processo de aprendizagem organizacional. Porquê? Porque no passado nós tínhamos um modelo de training em que todo mundo ia para o treinamento porque o chefe mandava, o líder mandava e dizia: tens que ir aprender, tens que ir melhorar, tens que ir aperfeiçoar. E hoje nós passámos a ter um novo modelo, um modelo verdadeiramente de learning organization, ou seja, em que cada pessoa é dona da sua aprendizagem. E cá está o papel, isso começa nas lideranças, o tal desaprender, que eu falei há pouquinho, desaprender para voltar a aprender. É um novo modelo de aprendizagem e a importância da aprendizagem organizacional, eu não sei qual é a tua opinião sobre isto, mudou radicalmente quer o processo ou os processos, quer o modo como tudo isto decorre. E eu acho que esta é uma das chaves do sucesso dos novos líderes ou dos líderes atuais que querem ter sucesso no futuro. Qual é a tua opinião sobre isto? Eu ando muito preocupado com este tema da aprendizagem, do aprendizado organizacional. Não, isso que tu falas é com certeza uma das grandes preocupações contemporâneas, não é? Nós já tínhamos entrado num processo de mudança significativo com o modelo do Mark Rosenberg, do 70-20-10, não é? É verdade, Em que mas havia. foi apenas um passo ainda, não é? Exatamente, mas que havia só 10% da nossa formação, a que era clássica em sala de aula, 20% era para a orientação, digamos assim, do líder e 70% vinha da nossa autoaprendizagem. O que eu acho que é relativamente novo e que o líder contemporâneo deve estimular é a aprendizagem colaborativa, não é? Fazer com que as pessoas aprendam umas com as outras de forma colaborativa, em que os erros já não sejam mais motivo para as pessoas esconderem porque são punidas por errarem, mas os erros sejam vistos como oportunidades de aprendizagem. E sempre oportunidades de aprendizagem, não só com os próprios erros, mas também com os erros dos parceiros, Claro, dos outros. dos outros.
Então, isso é que... essa colaboração, esse mundo colaborativo que nós vamos encontrar nos ecossistemas, enfim, em todas as estruturas organizacionais que nós agora podíamos, era outro tema para outro, Passaríamos aí outro webinar. para outro webinar, mas que nós vamos encontrar nos sistemas de aprendizagem nos dias de hoje. Tanto que nós hoje falamos em lifelong learning, não é? Porque nós vamos aprender toda a vida. Eu tenho um princípio de um grande mestre que me ensinou há muitos anos atrás, se chegar sexta-feira no final do dia, pegar numa folha de papel em branco e escrever o que eu aprendi naquela semana. Se eu não tiver nada para escrever, eu perdi uma semana da minha vida. Não é? E fico preocupado e vou tentar aprender alguma coisa na semana seguinte. Porque, de facto, nós temos que ter o prazer de conhecer, não é? E o prazer de conhecer é que nos leva a buscar conhecimento. Esse conhecimento pode ser por via da experiência, pode ser por via da reflexão, pode ser por via da aquisição de conhecimento, digamos, pelas vias tradicionais, das escolas, etc. Mas nós, se há alguma coisa, nós antes dizíamos, se há alguma coisa que não muda, é a mudança, não é? Sem Eu, dúvida. eu hoje digo, se há alguma coisa que não muda, é a aprendizagem Exato. contínua, Sim. não é? Porque nós não podemos dar ao luxo de estar um único dia sem aprender alguma coisa. E este aprender e desaprender, eu diria que o desaprender é muito relativo, não é? Nós o que transformamos é sempre o conhecimento anterior num novo conhecimento. Porque se nós hoje fazemos algumas coisas aparentemente disruptivas nossas, é porque temos um background de referência de experiências. Porque, senão, caso contrário, nós não tínhamos matéria-prima, digamos assim, para impulsionar o que seja novo. Então, esta aprendizagem contínua é uma obrigação de cada um de nós, é uma obrigação do líder incentivar os outros a esta aprendizagem contínua, sempre tendo este grande recurso que é a aprendizagem colaborativa, que é podermos aprender uns com os outros e não fazer da aprendizagem um ato, digamos assim, isolado, que a pessoa se desenvolve o seu plano de aprendizagem de uma forma totalmente independente. Ela é interdependente da organização em que a pessoa está, da equipa em que a pessoa está, do grupo de amigos que a pessoa tem, e acho que isso também é mais Pedro, muito é, estimulante. é verdade, e isso tem tudo a ver com a outra provocação que eu gostava de te lançar, que é, hoje, um dos novos modelos é que hoje temos equipes em que os líderes, umas vezes são líderes, de outras vezes são liderados. E, portanto, Exatamente. aquele modelo em que o líder era sempre líder e o liderado era sempre liderado, é um modelo que morreu. E, portanto, estas equipes mistas, também elas híbridas, não é? Porque híbridas no sentido de mescladas, não é? Uhum. Em que eu de manhã sou líder, à tarde sou liderado noutro projeto, porque trabalhamos por projetos, não é? Que é uma outra conquista, uma outra forma de abordagem. E isto é um desafio enorme. E quando falamos de aprendizagem, tem tudo a ver com isto, que é o registro. E quando eu falo em aprender a desaprender, não é destruir as peças, é um pouco o Lego, não é? Lego. É com as mesmas peças, que são aquelas que tu adquiriste ao longo da tua vida, vais construindo edifícios, modelos diferentes e vais reconstruindo e acrescentando, não é? Aumentando a torre, por exemplo, uma torre maior. E, portanto, é essa a dinâmica, porque hoje tu és simultaneamente tudo, não é? E este é outro desafio enorme dos líderes e dos liderados contemporâneos. Estaríamos aqui a noite toda a falar sobre o Claro, desafio. isso era ilimitado. Não, a vontade que eu tinha era agora continuar esta conversa durante mais umas horas, porque de facto os temas são extremamente interessantes e inesgotáveis. Mas Pedro, eu acredito que a Cátia já deve estar a olhar para o relógio. Com Ah, certeza. eu queria pedir para deixares uma mensagem final aqui para os nossos participantes
E como eu disse, com certeza que vocês gostaram muito de ouvir o Pedro. Se tem a oportunidade de fazer no nosso MBA, que ele vai desenvolver durante 32 horas estes temas. Olha, e a palavra final era mesmo nesse sentido. É que é inesgotável este conhecimento. Eu acho que quem ensina também aprende, exatamente nesta perspectiva. E eu acho que este MBA vai ser uma oportunidade, sobretudo, de partilha. E essa partilha é uma construção colaborativa, como explicaste, permanente. No fundo, nós aprendemos com os outros e aprendemos connosco, também porque nos superamos a nós próprios nessas aprendizagens. Eu acho que, como disseste, estes participantes que estão connosco, hoje são convidados participantes, certamente daqui a uns meses vão ser todos alunos deste MBA, porque este mundo da gestão de pessoas, sobretudo num contexto de necessidade de alto impacto económico das organizações, porque nós temos esta perspectiva pragmática, mas não é uma perspectiva romântica. Portanto, a gestão de pessoas é algo muito concreto, exige ferramentas adequadas, exige respostas certas, as certas na altura, para testar, treinar, adequar, mas não nos podemos esquecer que as equipes são cada vez mais as equipes necessárias para provocar o tal alto impacto económico das organizações. Portanto, eu diria para a despedida um cumprimento inicial, que é o Welcome Aboard. Bem-vindos a bordo deste MBA internacional. Vai ser um prazer imenso. E já agora dizer que na próxima semana eu estarei novamente em São Paulo. Em São Paulo, como viajo para outras cidades do Brasil. Na próxima semana estarei em São Paulo. E, portanto, esta minha ligação ao mundo da lusofonia é extraordinário, porque eu gosto, sobretudo, de aprender com as pessoas. E, de facto, as pessoas, e isto não é frase feita, são o melhor das organizações. Se forem mal geridas, podem ser o pior das organizações. E, portanto, o nosso segredo é aprender cada vez mais nesta partilha para construir um modelo melhor, uma sociedade melhor e, já agora em despedida, um mundo melhor. Porque precisamos também disso. Portanto, a liderança é sempre o segredo para o sucesso de qualquer organização até a um nível muito mais elevado. E obrigado, Pedro, uma vez mais, pelo convite, e à Cátia, que nos fez este convite extraordinário para passarmos este serão aqui, serão em Portugal, fim do dia no Brasil, nesta conversa saborosa. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos que nos estão a ouvir. Eu estou aqui a receber mensagens de grandes amigos, o Guilherme Cavalieri, que foi presidente da ABRH São Paulo, e é também professor do nosso MBA, ele esteve a assistir, acabou de nos parabenizar, e temos aqui outros assistentes notáveis que realmente estimulam, digamos, esta discussão e que nós estamos a trazer os temas certos para que depois os alunos do MBA possam ser confrontados com pessoas de muita experiência sobre temas muito contemporâneos. Bom, uma vez mais, obrigadíssimo, Pedro, obrigadíssimo a todos que nos estão a ouvir, e passava a palavra à Cátia. Bom, se vocês têm disponibilidade para falar, a gente tem disponibilidade para ouvir. Realmente foi muito bom a partilha de vocês. Dr. Pedro Ramos, professor Pedro Martins, mais uma vez, muito obrigada, viu? Agradecemos aí pelo aceite, né, do convite, né, em participar desse debate, né, e por terem dado aí riquíssimas contribuições ao nosso público. Muito obrigada, viu? Agradecemos também novamente aqui a equipe do Mackenzie Soluções, que nos ajudou mais uma vez na organização desses eventos. Agradecemos também aqui a Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas por todo o apoio, e a vocês que estão nos acompanhando nesses debates, que estão conosco aqui também nesta noite também, o nosso muito obrigado. E eu reforço aqui o convite, né, do Pedro Ramos, né, em conhecerem aí mais desse MBA,
tá? Se você perdeu os outros debates ou queiram ver, eles estão lá no canal do YouTube do Mackenzie Soluções, né? Você pode ver um pouquinho mais dessas partilhas, mas todas essas partilhas estarão aí no MBA, né? Vou pedir para colocar novamente o link aí no bate-papo e você pode conhecer um pouco mais do MBA, né, de gestão de pessoas de alto impacto econômico, né, um MBA internacional, e reforço, né, será iniciado em setembro e já está com o processo seletivo aberto. Então, a todos vocês, fica aqui o nosso boa noite, o nosso convite e o nosso parabéns. Muito, muito obrigada. Boa noite a vocês. Boa noite.